De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Tá no ar o De Olho na Inclusão dessa semana, exibido excepcionalmente nesse sábado, 23 de novembro de 2024. Eu sou Gustavo Torniero e a partir de agora, as principais notícias de acessibilidade, inclusão e direitos humanos, além de entrevistas especiais. E você pode, é claro, participar com a gente deixando o seu comentário aí no vídeo do YouTube. Logo abaixo você pode deixar o seu comentário e compartilhar esse programa com outras pessoas. Agora aqui comigo está Aguinaldo Borcati. E aí, Aguinaldo, tudo bem? Preparado para o final de semana? E quais são os seus destaques do programa de hoje? Preparadíssimo. Tudo bem, Gustavo Torniero? Olá, você que está sempre ligado, conectado com a gente aqui, de olho na inclusão. Olha só, Gustavo, hoje eu vou falar sobre o Conselho Federal de Medicina, que propôs uma ação, ingressou com uma ação contra as cotas em residência médica. E a ação foi negada. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no programa. Vou falar também sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, que fez produções em vídeo, destacando a participação de pessoas com deficiência na história da universidade. E tem um time da Espanha, Gustavo, que lança um novo time. É um time de futebol convencional, já tradicional da Espanha, e que vai lançar um time de futebol de cegos. É só você me chamar, Gustavo, eu trago o detalhe de todas as notícias e conto para todo mundo qual é esse time. Daqui a pouquinho, Aguinaldo, porque agora a gente fala com Marcos Aurélio, diretamente de Sumaré, no interior de São Paulo. Marcos, fala pra gente quais são os seus destaques do programa de hoje. Daqui a pouco, aqui diretamente de Sumaré, está acontecendo aqui o Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência Visual, promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Daqui a pouco, daqui eu trago destaques especiais, como, por exemplo, vamos ouvir as audiodescritoras que trabalharam no evento, falar um pouco sobre o conteúdo, as palestras aqui nesse encontro da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas também hoje no programa, campanha Sônia Livre chega a um novo patamar. Vamos lutar para que Sônia possa passar o Natal e o Ano Novo com a família dela? É entrevista com a doutora Luciana Carvalho sobre esse assunto daqui a pouquinho. É isso aí, Marcos. Daqui a pouquinho você volta diretamente de Sumaré, no interior de São Paulo. Agora, Aguinaldo, que história é essa de derrota do Conselho Federal de Medicina em ação contra cotas na residência médica? Conte pra gente. Pois é, Gustavo. A Justiça Federal do Distrito Federal negou uma ação do Conselho Federal de Medicina, o CFM, contra a reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas no Exame Nacional de Residência. Para o juiz da Terceira Vara Civil de Brasília, a ação afirmativa seria inofensiva para o exercício da medicina, segundo a Folha de São Paulo. Por isso, o Conselho não teria relação com a pauta. O CFM não deve recorrer da decisão, mas membros da organização afirmam ao jornal que irão defender um projeto de lei que proíba as cotas em programas de residência. A entidade afirma que a reserva de vagas cria injustiças injustificáveis e a seleção deveria levar em conta apenas o mérito. Dessa vez, o Conselho perdeu na Justiça, lá na Justiça Federal do Distrito Federal, mas essa luta deve continuar, Gustavo. Perdeu, Aguinaldo, e eu acredito justamente o oposto, né? A reserva de vagas promove a justiça social. Mas agora, a ONCB está no Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência Visual, promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Saiba mais com Marcos Aurélio de Carvalho, diretamente de Sumaré, no interior de São Paulo. Teve palestras, é claro. Confraternização não poderia faltar. E música, muita música. Beto Pereira, presidente da ONCB, e Bruna Dario, profissional contratada justamente para trabalhar neste evento, nesta coordenação, falaram sobre o Encontro Mundial de Pessoas Cegas e com Baixa Visão,
que vai acontecer pela primeira vez na América Latina. Será em São Paulo, capital, de 1 a 5 de setembro do ano que vem. Você não pode perder. É isso, a expectativa de recebermos mais de 1.500 participantes, vindo de cerca de 190 países. O evento ocorrerá em São Paulo de 1 a 5 de setembro, no Hotel Holiday Inn. E falar sobre esse evento de tão grande importância aqui para 300 pessoas cegas e com baixa visão trazidas pela Sociedade Bíblica do Brasil é muito importante, porque a gente começa já a mobilizar a participação de pessoas cegas e com baixa visão para esse evento, que realmente será um divisor de águas na questão da política e defesa de direitos desse segmento em âmbito nacional e internacional. Roberto, você e Carlos Ferrari, em nome da Organização Nacional de Cegos do Brasil, falaram aqui, fizeram palestras, falaram aqui neste grande encontro nacional de pessoas com deficiência visual, promovido aqui em Sumaré, São Paulo, pela Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Qual a importância, a relevância de a ONCB estar presente aqui nesse evento? Como eu disse hoje, a ONCB faz um trabalho totalmente voltado à defesa e garantia de direitos desse segmento de pessoas cegas com baixa visão, e falar para um público que muitas vezes não conhece a fundo o nosso trabalho é de fundamental importância, para que esse público, para que cada pessoa desse público também se perceba em sua cidade como sendo a ONCB em âmbito local. Bom, estou aqui com Antônio José, diretor da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do nosso país, ele que veio participar da solenidade, da mesa solene desse evento aqui em Sumaré, São Paulo. Antônio, qual a importância da presença da Secretaria Nacional aqui nesse evento? É o diálogo cada dia mais próximo com as pessoas com deficiência, no caso aqui pessoas com deficiência visual, que estão aí espalhadas Brasil afora, e que a SBB traz todo mundo para São Paulo, e a gente vem aqui falar da importância do evento, mas também da importância das políticas públicas que o governo federal tem desenvolvido para esse segmento. Carlos Ferrari, diretor da ONCB, Carlos Ferrari, diretor secretário-geral da atual gestão da ONCB, por que é tão relevante realizar, né, esse tipo de evento e estar em parceria com a SBB nesse evento? É o maior evento do mundo hoje, organizado por uma organização fora do movimento de cegos, junto a pessoas cegas e com baixa visão. Então, é bom para o Brasil e é bom a gente mostrar para o mundo que o movimento de luta pode ter aliados estratégicos como a Sociedade Bíblica do Brasil, que faz um evento onde as pessoas conseguem se reunir para refletir sobre seus direitos, para se empoderar coletivamente e para fortalecer um trabalho que não é pontual, não é aqui em Sumaré que está acontecendo. Aqui, na verdade, vai coroar toda uma jornada de trabalho que acontece durante 2 anos em cada regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Ernie Walter Seibert, vou pedir licença aqui ao Ferrari, passar pela frente dele. Ernie Walter Seibert, que é o reverendo Ernie, que é diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa diversidade de representações aqui no evento e da presença da Organização Nacional de Cegos do Brasil nesse evento. Esse trabalho que a Sociedade Bíblica realiza com cegos e pessoas com necessidades diferentes, especiais, ele não é de hoje, é um trabalho que já vem de mais de 60 anos. E a gente se sente como irmão, cada um com sua característica, mas somos irmãos, somos iguais. É isso que a Bíblia nos ensina. E deixa eu dar uma notícia de primeira mão. Ontem eu participei de 2 encontros online promovidos por sociedades bíblicas, um de manhã e um de tarde. Um para sociedades bíblicas do mundo de fala inglesa, por causa do fuso horário, e outro de sociedades bíblicas, especialmente de fala hispana, que são os nossos irmãos aqui da América Latina. Lembrando os 200 anos de Braille, que foram celebrados através desse encontro. Olha que coisa bonita, esse movimento está se alastrando pelo mundo. Então, encontrando pessoas, e é interessante que com culturas diferentes, o discurso, a fala é a mesma em todos os lugares. É uma fala que promove a inclusão,
que promove a igualdade de direitos, respeitando as características de cada um. E é tão bonito que a gente seja diferente e seja igual ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa tão bonita. E outra coisa que a gente está salientando como sociedade bíblica, eu falo muito sobre isso. Hoje em dia a sociedade é muito polarizada, né? Mas Deus não deu para o ser humano o ministério da polarização. Ele deu o ministério da reconciliação. Quanto mais junto a gente estiver, mais reconciliado a gente estiver, mais a gente vai se entender e produzir uma sociedade melhor. Ernie Walter Seibert. Ele é o reverendo Ernie, ele é o diretor executivo da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Sumaré, São Paulo. Vocês ouviram no início desse bloco o Beto Pereira, depois Antônio José, Carlos Ferrari, reverendo Ernie Seibert. E daqui a pouquinho eu volto aqui no De Olho na Inclusão e eu vou falar sobre a audiodescrição aqui no evento. Como foi a audiodescrição para garantir a inclusão e acessibilidade de pessoas cegas e com baixa visão no Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência Visual promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu volto já já. Daqui a pouquinho o Marcos volta aqui com a gente no De Olho na Inclusão. Agora, Aguinaldo, uma série de vídeos conta a história de pessoas com deficiência na Universidade Federal de Santa Catarina. É isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. Uma iniciativa muito legal da Universidade Federal de Santa Catarina, que produziu uma série em 5 vídeos que apresenta a trajetória de 5 alunos e ex-alunos, além de uma professora com deficiência da universidade. E o conteúdo é acessível, né? Porque conta também com audiodescrição. Os participantes da série, o nome da série, olha, Onde Anda Você? Esse é o nome, Onde Anda Você? E os participantes da série compartilham rotinas, barreiras, momentos marcantes e oferecem conselhos para futuros alunos com deficiência. São 6 episódios, com cerca de 5 minutos cada, e neles participam pessoas com transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, deficiência visual, auditiva e física. O conteúdo foi elaborado pela Coordenadoria de Acessibilidade Educacional da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade da instituição. Ficou interessado? O primeiro episódio já está disponível e eu estou deixando agora aqui no link na descrição. Só que espera, tem ainda muita notícia aqui no De Olho na Inclusão. Você termina de ver o De Olho e na sequência você pode ver o primeiro episódio dessa sequência de vídeos produzidos lá pela Universidade Federal de Santa Catarina, Gustavo. Ah, tem muita notícia ainda. Daqui a pouco o Aguinaldo vai falar sobre um novo time de futebol de cegos. Mas agora vamos voltar a Sumaré, no interior de São Paulo, de onde Marcos Aurélio fala agora com Clarissa Barros e Gabriela Passos, audiodescritoras do projeto Olho no Lance. Estou descrevendo uma cabine, dentro dela, no lado esquerdo, Clarissa Barros e no lado direito, Gabriela Passos. São audiodescritoras do Olho no Lance, projeto de Brasília. São as audiodescritoras voluntárias aqui desse evento da Sociedade Bíblica do Brasil. O pessoal está voltando para o auditório, voltando de um intervalo. O evento começou na quarta-feira e aqui no De Olho na Inclusão, registrando nesse sábado a volta de um dos intervalos das delegações que participam desse evento, delegações de 8 diferentes estados do Brasil. Aqui elas estão conosco agora, saíram da cabine, estão com a gente, Clarissa Barros e Gabriela Passos, audiodescritoras do Olho no Lance de Brasília. Clarissa, como é esse desafio de descrever um evento que tem palestras, tem apresentação de slides que tem que descrever para pessoas cegas? Conta um pouquinho. Bom, é sempre desafiador trabalhar com audiodescrição, né? Em conferência, eu acho que a questão é o time, né? É o tempo que você tem para conseguir descrever as imagens, porque a expectativa dos usuários é sempre uma descrição completa, complexa e detalhada, e às vezes a gente não tem aquele tempo. Por isso que né? audiodescrever é fazer escolhas, né? Com certeza, audiodescrever é o tempo todo fazer escolhas e tentar se capacitar o máximo possível para fazer escolhas cada vez mais estéticas, conscientes e eficazes, né? Para você, Gabriela Passos, quais foram os principais desafios de um evento com esse perfil ter que ser audiodescrito? Então, tivemos aqui no dia de sexta-feira, né, um evento ao vivo acontecendo num show de talentos.
E que isso é muito importante, porque acontece na hora, é uma surpresa, porque os jurados não podem saber e eles não puderam passar para a gente as informações para que não vazassem. E isso é muito importante que seja feito em tempo real, para que o público também absorva essa informação, né? Então a gente também escolhe aquilo que é mais importante de cada apresentação. Na quinta-feira à noite, dia 21, Clarissa, também você teve que descrever uma festa estilo anos 80, não foi isso? Exatamente. Então, Conta um pouquinho sobre o que era, o que você tinha que descrever dessa festa. Bom, no jantar temático, nós fomos convidadas a fazer a descrição do ambiente, dos vestuários, a roupa, os figurinos, porque eles se prepararam, né, com muito carinho para esse momento. E é justo e é digno que eles tenham esse direito também de saber, de serem informados de como que as pessoas se vestiram, como que elas se fantasiaram, que maquiagem estavam usando. Assim como nas apresentações artísticas, né, de música, teatro e dança, claro que a pessoa com deficiência tem direito a saber qual movimento foi feito na dança, qual a qualidade coreográfica. E aí você fica diante de novos desafios. Então, claro, descrever um slide, acompanhar uma palestra que o pastor vai convidar as pessoas a lerem junto, né, Leiam comigo essa palestra. Leiam comigo esse trecho bíblico. É sempre desafiador, porque você tem que antecipar aquilo que está escrito sem deixar o gostinho da surpresa. Mas eu acho muito mais desafiador e complexo descrever um movimento de dança, contextualizar o corpo em movimento, sem também explicar. Eu acho que aí é onde está o fio da navalha da audiodescrição. E é o que diferencia a audiodescrição de outros processos de tradução, né? Agora eu vou tomar a liberdade, Clarissa, de ficar aqui entre as duas, passar à frente da Clarissa, ficar entre as duas e fechar esse bloco do De Olho na Inclusão. Chega aqui pertinho, queridas. Fechar esse bloco dizendo o seguinte, vou contar um segredo das duas para vocês. Olha só a liberdade que eu vou tomar aqui. Era uma festa anos 80, 70, 80, na quinta noite. E você pensa que elas ficaram, vocês pensam que ficaram só como audiodescritoras? Não, elas se produziram, gente, padrão anos 80, 70, tanto a Gabriela quanto a Clarissa, não foi, Gabriela? Foi isso mesmo, e foi muito divertido poder participar também com o figurino, né? E esclarecemos isso durante as apresentações. Então, de parabéns. Parabéns, Clarissa. Obrigada. Parabéns, Parabéns, Gabriela. Muito obrigada também por essa oportunidade. Na verdade, é um reencontro, né? Eu conheço o projeto Olho no Lance de outras frentes de trabalho, de outras alianças. Estão de parabéns Clarissa Barros e Gabriela Passos, audiodescritoras aqui no Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência Visual da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui diretamente de Sumaré, em São Paulo, para o nosso De Olho na Inclusão, Marcos Aurélio de Carvalho, agora com câmera de Alisson Brito. Muito obrigado, Marcos Aurélio de Carvalho. A participação dele no evento acabou aqui no De Olho na Inclusão, mas ainda tem uma entrevista exclusiva e muito importante. Antes, Aguinaldo, que time é esse da Espanha? Novo time de futebol de cegos. Pois é, vamos acabar então com a curiosidade, a expectativa da galera que está querendo saber que time é esse, né? Que é um time do futebol convencional e que vai lançar também um time de futebol de cegos. Trata-se da equipe espanhola do Real Betis, que apresentou um time de futebol de cegos que será mantido em parceria com a ONCE. A ONCE é a Organização Nacional de Cegos da Espanha, também participa dessa parceria a Rede Europeia de Desenvolvimento do Futebol. Com isso, o clube de Sevilha se tornou o primeiro entre os que disputam a Liga Espanhola de Futebol Convencional a contar também com uma equipe para pessoas com deficiência visual. O Real Betis conta desde 2023 com um time de amputados. E em 2018, o clube também apresentou uma equipe para pessoas com deficiência intelectual. Nós já temos duas iniciativas semelhantes aqui no Brasil, Gustavo. O Corinthians, né, que fez uma parceria com o Maestro da Bola de Curitiba e também lançou esse ano um time de futebol de cegos. E o Vila Nova, de Goiás, que também em uma parceria com uma entidade, a Celgo, também lá de Goiás, montou um time que vai iniciar as atividades em 2025 e que mais iniciativas como essas venham não só aqui no Brasil, na Espanha, mas em todo o mundo, né, Gustavo?
Com certeza, Aguinaldo. E olha, eu sou São Paulino, viu? Eu quero ver o São Paulo lançar um time de futebol de cegos. Estou ansioso para esse lançamento. Bom, vamos falar agora do importante movimento Sônia Livre. Sônia é uma mulher negra com surdez e que foi resgatada de uma situação de trabalho análoga à escravidão, mas que, por decisão da justiça, precisou voltar à casa onde morava. É o primeiro desresgate, se a gente pode dizer assim, de que se tem notícia no Brasil. Todos nós queremos Sônia completamente livre. E agora, esse movimento reivindica que ela possa passar o Natal e o Ano Novo com a sua família. Acompanhe na entrevista de Marcos Aurélio. Sônia Livre. Essa campanha teve sua primeira visibilidade em evento público, num encontro do Ágora Brasil, do Programa Ágora Brasil de Empregabilidade de Pessoas Cegas e com Baixa Visão, e da ONCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Isso aconteceu em julho, nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Encontro Nacional Agorinha. Mas o que é a campanha Sônia Livre? E existem desdobramentos infelizmente, de retrocesso na situação de Sônia. Vamos primeiramente esclarecer para quem ainda não conhece quem é a Sônia, por que estamos lutando pelos direitos dela. E depois a gente fala sobre os novos desdobramentos da campanha. Eu converso agora com Florianópolis, Santa Catarina, com a doutora Luciana Carvalho, que é auditora fiscal do Ministério do Trabalho naquele estado e fala com a gente. Doutora Luciana Carvalho, seja bem-vinda mais uma vez, já é praticamente da casa. Seja bem-vinda ao De Olho na Inclusão. Marcos, é uma alegria estar aqui no De Olho da Inclusão e eu gostaria primeiramente de expressar minha gratidão. Como você disse, o movimento da Organização Nacional de Cegos do Brasil, no Encontro da Agorinha, foi o primeiro movimento de pessoas com deficiência que veio gravar um vídeo para a campanha internacional pela liberdade de Sônia. Então, expressar minha gratidão. A Sônia é uma mulher de 50 anos, negra, surda, analfabeta em português e libras, que foi resgatada do trabalho análogo ao de escravizado em Florianópolis, na casa de um desembargador do Tribunal de Justiça, após ficar 40 anos nessa residência. Então, a Sônia foi resgatada por uma ação coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho em cooperação com o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, apoio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. É essa mulher, então, resgatada e que tem uma família que quer estar com ela. Uhum. E aí o que aconteceu de lá para cá? Quer dizer, do resgate dela, desse trabalho análogo à escravidão, para cá, até chegarmos aqui neste mês de novembro. Bom, ela foi resgatada seguindo o fluxo da política pública. Uma ação completamente legítima, legal, em que todos os entes envolvidos consensualmente identificaram uma situação de trabalho análogo à escravidão. Eu fui chamada, Marcos, a participar não do planejamento, não da execução, mas após a realização da ação fiscal, pelo fato de ser uma mulher com deficiência e eu atuar com a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Sônia, então, foi resgatada, foi acolhida numa casa de acolhimento a vítimas de violência doméstica e iniciou a sua convivência comunitária e a convivência com a língua brasileira de sinais na Associação de Surdos da Grande Florianópolis. Sônia ficou por 3 meses nessa casa de acolhimento e frequentando a Associação de Surdos até que a família do desembargador, de onde ela foi resgatada, entrou com um pedido para que pudessem visitar Sônia na casa de acolhimento e levar Sônia de volta para o local onde foi resgatada. A Defensoria Pública da União entrou com um pedido de habeas corpus para que essa visita não ocorresse, por entender que ela era uma mulher vítima de violência doméstica também, vítima de trabalho análogo de escravo, e por ser uma pessoa surda e analfabeta em português e libras, que talvez não pudesse ainda se manifestar, talvez não poderia se manifestar ainda de forma livre e informada.
Esse habeas corpus foi julgado preliminarmente pelo ministro André Mendonça, do STF, que não deu ganho de causa à Defensoria Pública da União, e Sônia pôde retornar à casa do desembargador, onde permanece até hoje. Pô, ela retornou quando para a casa desse desembargador? Repetindo, gente, que é a casa na qual ela ficou por 40 anos com um modelo de trabalho análogo à escravidão. Ela quando voltou para lá? Ela foi resgatada em junho e ela retornou para lá em setembro, após 3 meses, setembro de 2023, e permanece lá até hoje. O que nos traz um pouco de tranquilidade é que Sônia, o juiz, quando permitiu esse retorno dela, ele falou que ela deveria continuar frequentando a Associação de Surdos da Grande Florianópolis. O que dá para serve inclusive para monitorar como está a situação dela de saúde, situação física e tudo mais. Mas evidentemente que o cenário ideal é que ela não esteja mais neste local onde foi tratada de forma análoga à escravidão. Luciana, o que tem sido feito pela família da Sônia e por vocês e nós todos, né? Porque nós também somos parte do movimento Sônia Livre. O que tem sido feito atualmente? Marcos, o que acontece de diferente? Primeiro, o que acontece de muito estranho é que foi o primeiro desresgate da história do Brasil, que nós conhecemos, né? Primeira situação de desresgate. Segunda coisa bastante estranha, foi a primeira vez que a Defensoria Pública da União teve que interpor um habeas corpus em favor da vítima, que é a Sônia, em seu favor. Então, atualmente, o que é diferente é que a família de Sônia, que já fez 6 visitas à irmã, visitas com muita dificuldade, porque tudo tem que ser acordado com os advogados da família do desembargador, apesar de Sônia não ter sido declarada incapaz e de eles não terem a guarda de Sônia, eles têm dificultado. E é uma família simples e grande e que tem que se deslocar de São Paulo a Florianópolis. O que acontece de diferente é que essa família ansiou muito, sonhou muito para ter Sônia com eles no Natal deste ano, para que ela pudesse passar as férias da Associação de Estudos, e eles não pedem muito, Marcos, eles pedem 1 semana, claro, junto aos irmãos, aos sobrinhos, sobrinhas, cunhados e cunhadas. E isso foi negado pela família do desembargador. Então, gente, é isso, essa situação é o primeiro caso de resgate, não é essa a expressão, doutora Luciana? Ou seja, de uma pessoa que é resgatada do trabalho análogo à escravidão e a justiça, por razões que realmente, no nosso ponto de vista, eu agora falo oficialmente como Programa Ágora Brasil de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência Visual, e acredito eu, e tenho confiança total em nome também da nossa ONCB, o que nos causa total estranheza, né, porque nunca tinha havido isso de uma pessoa que é resgatada do trabalho análogo à escravidão ter que retornar, né, para o lugar onde passou pelo trabalho análogo à escravidão por uma decisão da justiça. Quer dizer, um negócio totalmente estranho, né, que soa totalmente estranho. Doutora Luciana Marcos, Carvalho, diga, pode falar. Desculpa, eu só queria falar uma coisa, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida. Além dessa equipe toda consensualmente entender que houve uma situação de trabalho análogo a escravo, antes mesmo da deflagração da ação fiscal, esse caso já estava sendo investigado há quase 1 ano. Então, eles foram fazer a ação fiscal já com várias denúncias anônimas confirmadas e que depois ainda se fortaleceram mais com os novos testemunhos colhidos. Então, é algo bastante investigado. Muito bem. Doutora Luciana Carvalho, deixa aqui, por favor, eu acredito que exista, né? Nós já tínhamos divulgado, inclusive, no mês de julho, amplamente, aqui no De Olho na Inclusão, e em outras plataformas da UNCB, um endereço em rede social, uma plataforma em que as pessoas possam se integrar, se unir a essa campanha. A plataforma no Instagram é @SôniaLivreOficial. E nós queremos muito que a segunda turma do STF julgue o mérito desse habeas corpus, e nós queremos muito que Sônia possa passar o Natal com seus 6 irmãos e irmãs, como sonhou a mãe de Sônia, Dona Deolina, que morreu sem rever essa filha.
O que é mais estarrecedor ainda, né, que esse país, no Estado democrático de direito, dá o direito até mesmo, e é legítimo que dê isso, esse até mesmo não é uma crítica, a presidiários, a pessoas que cometeram crimes e estão passando por um processo de ressocialização, a que tem um indulto de Natal, que possam passar o Natal com suas famílias. Quer dizer, até mesmo quem está no sistema carcerário tem esse direito, que é um direito legítimo, do Estado de Direito e democrático, e uma pessoa que não cometeu crime, que não está em processo real, muito pelo contrário, sofreu com uma postura absolutamente condenável de uma família, foi tratada em regime análogo de escravidão, não poder passar o Natal e o Ano Novo com sua família. Realmente não faz o menor sentido. Então, gente, @SôniaLivre e doutora Luciana... @SôniaLivreOficial, Instagram, atenção, Instagram, @SôniaLivreOficial. E doutora Luciana, quero dizer que isso aqui é mais do que uma entrevista, até fora do ar conversávamos sobre isso. Isso aqui é um apoio institucional nosso, falo como coordenador do programa Ágora Brasil, mas também a ONCB oficialmente se posicionou assim já desde julho. Há um apoio institucional nosso à campanha que tem esse endereço no Instagram, @SôniaLivreOficial, tudo junto, SôniaLivreOficial. Doutora Luciana Carvalho, muito obrigado pela gentileza e até a próxima entrevista. Eu é que agradeço. Um abraço muito grande, muita gratidão ao programa Ágora Brasil e à Organização Nacional de Cegos do Brasil. Doutora Luciana Carvalho, gente, é auditora fiscal do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, uma lutadora pelos direitos básicos do cidadão, da cidadã, e nos mais diferentes âmbitos, uma lutadora pela nossa inclusão, para que as empresas contratem as pessoas com deficiência de maneira correta, com os ajustes razoáveis solicitados e presentes na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma pessoa que luta pelos nossos direitos e luta também pelos direitos de Sônia, que também é uma pessoa com deficiência e que não pode ficar tolhida do direito de estar com sua família, com a família dela, no Natal e no Ano Novo. Doutora Luciana Carvalho, diretamente de Florianópolis, conversou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Falou e disse, Marcos Aurélio, a Sônia não pode ser tolhida desse direito de passar o Natal e o Ano Novo com a sua família, né, Aguinaldo? Não pode, né? Esse é um dos grandes absurdos que a gente já viu acontecer no nosso Brasil e a gente precisa... primeiro que a justiça falhou, entender que a justiça falhou e vem falhando no caso da Sônia, né? E agora o que a família está pedindo não é nem o que ela tem de direito, porque de direito seria conviver daqui para frente sempre com a Sônia. Mas eles estão pedindo para passar o Natal, os festejos agora de final de ano com a irmã, né? E que era um desejo da mãe, né, Gustavo? A mãe da Sônia queria que todos os irmãos estivessem juntos. Infelizmente, ela faleceu em 2016, mas que isso possa se cumprir. Eu quero reforçar, Gustavo, que nós deixamos o link aqui na descrição do vídeo para as pessoas participarem dessa campanha Sônia Livre. Tem uma petição pública, inclusive, que você acessando, você participa, é rapidão, 5 minutos no máximo, você já respondeu ali o questionário que precisa, que é bem rápido, e já assina também essa petição pública em favor de Sônia Livre. Participem, a ONCB é a favor, é claro, dessa campanha. E agora o nosso programa De Olho na Inclusão chegou ao final, infelizmente, mas semana que vem tem mais, com Wesley de volta, eu sei que vocês sentem saudade dele. Mas é isso, Aguinaldo, obrigado pela sua presença aqui no nosso De Olho na Inclusão, agradeço ao Marcos também pelas suas participações, essa entrevista exclusiva, e até a próxima, viu, Aguinaldo? Até a próxima, Gustavo, mandando um abraço para Giovana Oliveira, que comentou, né, no chat, no nosso último De Olho na Inclusão. Ela deixou 3 palminhas para nós, Gustavo. Isso é bom, né? Giovana, bom, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. E você também que está acompanhando o De Olho na Inclusão, deixa o seu comentário, curta, compartilhe, que é sempre muito bom também. Sexta-feira que vem estaremos de volta aqui no De Olho na Inclusão, Gustavo. Com certeza. Tchau, tchau para vocês. E a gente continua aqui, é claro, de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.